Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre dimensões, bondade e maldade dentro dessas dimensões e parasitismo, né? Como que funciona o parasitismo dentro, né? De tentar encaixar aí nessa mecânica de como funciona, né? As formas de parasitismo, né? Parasitismo é o que? É como para um carrapato que parasita o cachorro, né? Os vírus, bactérias que se alimentam ali do corpo, né? Então tem várias formas e eu vou tentar colocar nesse vídeo aqui, né? E também colocar uma forma de medida que seria mais simples, que eu acredito que é uma forma universal, né? Para entender, para nos não entender, mas para nos posicionar, né? Referente às dimensões, às demais dimensões, né? Então, ok, vamos lá. Então, só para entender o que é dimensão. A dimensão que a gente coloca são dimensões físicas, né? Só existe uma, né? A princípio só existe uma dimensão. É como uma estrada, né? Uma estrada, digamos, pega uma estrada infinita. Então você vai estar em algum ponto dessa estrada. Então se você olhar para frente, né? Você vai ter toda uma vastidão para trás também. Então se você olhar para 100 km da frente e tiver alguém na sua frente, você não vai poder ver, né? Porque está muito longe, né? Então ali você pega para efeito de medida, colocamos que você está, digamos, na 0, e quem está lá na frente está na 1, né, quem está na frente dele está na 2, e quem está atrás, menos, né? Então aí já entra o sistema de medida. O ponto que você está sempre vai ser considerado 0, né? Ou seja, falta tanto para eu chegar e eu já andei tantos para frente, né? Então, ok. Só que as dimensões de densidade, né, que é relacionada à física quântica, tem a ver relacionada ao átomo, né, que todas as matérias são compostas de átomos, né, que isso é importante saber, não é uma distância, né, é a vibração desse átomo. Então, digamos que nosso átomo está na vibração x, né, que nós estamos manifestando aqui. Então, não tem um sistema de medida aqui que mediu a energia do átomo. Talvez sim, talvez não, né. Então, de acordo com essa medida, forma a nossa dimensão. Então a nossa dimensão tem uma vibração x, né, de acordo com a vibração atômica. Se essa vibração ela é acelerada, muito acelerada, então é como se tivesse o veículo muito mais à frente, né? Então essa matéria ela vai se acelerando, por exemplo, aqui está na 0, né? Não está nenhum movimento nem nada. Então se você acelera, ó, sumiu, não vê mais, está aqui, mas não dá para ver. Então a mesma coisa acontece com a aceleração atômica, né? Então, quem está numa quarta, quinta, a gente já não vê porque acelerou a matéria, né? Embora esteja aqui, embora possa ter uma alma andando por aqui, seres de luz e tal, você não vê porque, né, está numa outra frequência, né? Abaixo acontece coisa também semelhante, né? Essa é a parte mais que eu tenho mais dificuldade de explicar, né? Porque se quem está acima a gente não está vendo, quem está abaixo está vibrando menor, a gente era para ver, que a gente está mais acelerado, né? Então acontece, digamos, uma coisa esquisita, né? Eu vou dar uma ideia, mais uma teoria, não é bem minha, porque em relação ao que está parado, nós que estamos mexendo, né? Então nós estamos numa outra frequência, ao qual não está naquela mais densa. Então a gente nem percebe, está numa algo muito, tipo, digamos assim, o menos 3, né, que está para baixo, né, do 2, 1, é como se estivesse ainda dentro da Terra, né? Teoria, né? Não sei se você vê isso, mas há as cidades mais densas que estão, né, nesses lugares. Teoricamente, a vida, nós percebemos a vida passando, né? A vida está passando, então nós temos esse tempo, né? Esse eterno agora, né? Então nós temos essa forma de percepção, nessa velocidade, né? Nas dimensões mais altas, a velocidade eles percebem o tempo passando e que nem nós, né? Numa velocidade que a gente tem como normal. Só que para nós, se nós fosse ver, ele estaria muito acelerado, né? Milhões ou bilhões de vezes acelerados mais que a gente, né? Então isso também uma faceta muito interessante, né? Essa conclusão eu tirei de relatos de abduzidos, né? A pessoa é abduzida, fica 15 minutos fora, né, devolvida 15 minutos depois, só que volta com barba. Então a pessoa acaba de fazer a barba, que tem um relato aí de um militar, né, faz a barba, voltou, tava com a barba grande, né, ficando 15 minutos fora. Ou seja, se essa pessoa é levada para uma dimensão maior, ou se uma nave, né, que pega essa nave e tem uma dimensão mais acelerada, né, ela, enquanto se passa 3 minutos aqui, pode se passar um dia lá fora, né, ou mais, né. Aí quando volta, a coisa tá igual, né? Eu falei, eu fiquei um ano fora, quando voltei tá igual, né?
Se vai para uma dimensão mais densa, aí a coisa meio que se inverte, né? A pessoa fica paralisada naquela dimensão enquanto a vida que passa, né? Então, ok, isso foi só para a gente entender mais ou menos como funciona, né? Essas dimensões. Então, muito acima, a vibração muito acelerada vai subindo, né? Diminuiu, vai descendo. Então, como que entra a bondade e a maldade nisso? Então, a princípio, dimensões são só estados de vibração da matéria. Não existe bondade nem maldade nisso, né? A maldade ela vai começar, ou a bondade, em relação ao comportamento dos seres que habitam tais zonas, né? Tais quilometragens da estrada, né? Então, quem está no começo da estrada, né? Vamos colocar assim um ponto de início, ainda está começando, ainda está sem experiência, ainda tem pouco quanto energético, né? Porque as dimensões mais densas elas requerem menos quantidade de energia, as maiores muito mais, né? Porque são seres que já se desenvolveram, já foram trabalhando aquela energia em si e gerando, né, aquele potencial. Então eles têm muito mais energia, então são mais experientes, são mais antigos, são almas velhas, né? Agora no começo são ainda as almas novas, né? E nosso universo ele tem uma mecânica, né, que já não é uma coisa natural, é uma coisa de criação, né? Se eles estão fazendo experiências em dimensões mais densas, né? Então vira uma coisa tipo, a gente entra meio que no religioso aqui, entre pai e filho, né? Aquela coisa do pai e do filho, né? Então aí para explicar o sistema parasitário. O pai seria o gerador, né? O ser é a fonte, né? De onde tudo vem, então é a fonte infinita. Dela ela pode dar que nunca vai faltar, né? Essa é a nossa originalidade, né? O que somos. Porém nas dimensões mais densas, as consciências ainda não têm essa percepção. E como a experiência foi criada ali, elas usam uma fonte de alimentação externa. Então ela se torna filho, aquele que sempre está recebendo, né? Então, naturalmente, né, assim como uma árvore ela absorve a energia do sol e puxa da terra, né, seus nutrientes e tudo, né? Ou seja, o indivíduo sempre se alimenta de uma fonte maior. E essa é a natureza, né? Essa é a mecânica, né? Porém, o serzinho novo, né, ele quer inovar. Ele deixa de se alimentar daquela fonte maior e começa a se alimentar de seus semelhantes, né? E aí sim se cria um sistema parasitário, né? Naturalmente, esse ser, se ele continua no seu sistema natural, se alimentando de fontes maiores, do teu alimento você se torna daquilo que você se alimenta, né? Se alimenta do sol, você vai se tornar o sol, porque você está se tornando igual com aquilo, né? Agora, se você começa a se alimentar dos semelhantes, né? Aí, por que isso acontece? Por falta de experiência, né? Não é aquele ser cósmico que já viveu por isso, já tem muita experiência, já desenvolveu seu conteúdo energético e avançou para dimensões maiores, criando dimensões maiores, porque não existe todas as dimensões são infinitas, mas não existe todas, né? Não existe o infinito, a possibilidade é infinita, de crescimento, né, desenvolvimento é infinita. Então esses seres já passaram por tudo, digamos isso que nós estamos passando. Mas o serzinho ele é novo, ele é bobinho e fala, opa, eu quero experimentar esse barato diferente aí, né? E aí começa a se alimentar de seus semelhantes e pior ainda, de quem está abaixo, né? Por exemplo, o humano com os animais, né? Então aí você tem todo o sistema de parasitário e existe então aí um desdobramento. Então dentro da própria dimensão, né? Dentro da própria dimensão se cria energias variadas, energias diferenciadas, né? Então a gente pode colocar como plano astral. Então, dentro do próprio plano astral, você vai ter vários compartimentos, né? Tanto menos energia, mais energia, maior vibração, menos vibração, maior vibração, onde pessoas vão se desdobrar e achar que estão no céu, mas elas apenas estão no astral, né? Numa região um pouquinho melhor, né? Então, o mal, o que se tem de mal, né, porque vai causar dor quando um vai roubar a energia do outro, onde tem aquela fonte que está a natureza que tudo fornece, né, que é o planeta fornecendo, o sol fornecendo, né, não, ela quer o animal, ela quer o outro, né, se alimentar do outro, então causa dor. Então nessa a gente tem os nossos sentimentos que vai entender como mal, a maldade, né, e aí esse sentimento vai começar a impregnar, né, aqueles seres, aquela atmosfera, então isso se torna uma espécie de vírus no mar, né? E esse vírus ele vai contaminar quem? As consciências mais novas, que estão mais imunes, né? Aquilo lá, né? Então elas ficam submersas, né? Naquela realidade, né? Os seres que têm um ponto energético maior, eles são mais imunes, né? Então eles encarnam aqui e
naturalmente eles vão se limpando daquela energia, né? Eles estão contaminados e vão se limpando, ou os seres que realmente eles vêm de fora, eles conseguem, né, como são imunes, né, meio que uma capa energética, mas eles próprios são a energia que repele aquilo, então eles não se contaminam, né? Não bate a energia, né? Tipo água e óleo, nem toma contato, mas eles estão cientes da energia. Então o que nós conhecemos como maldade é naturalmente nas dimensões mais densas por essa característica, né? Dos seres ali ainda não ter um quanto energético para repelir, né, aquela energia e sumir, né? Que vamos supor, é tipo uma energia escura que a luz vai e vai limpando, né? Esses seres de luz, eles poderiam vir e limpar essa energia densa, né? Vai lá e transmuta tudo, né? Porém, qual que seria o aprendizado de uma criatura que continua se alimentando da outra? Ela ia continuar, né? Então isso tem que ser uma coisa feita aos poucos, para a pessoa perceber que está fazendo algo que não é natural, que não é o normal, né? Então se permite, né? Então por isso que se coloca esse sistema de evolução, sistema de aprendizado, porque ali no erro, né, a pessoa aprende. Então ok, isso aí acho que já ficou bem explicado, né, como que funcionam as dimensões e onde entra a maldade e a bondade. Então o que se vê como bondade, né, que é algo natural, é o ser que está lá em dimensões maiores, né? Ele é como se fosse o pai, gera tudo, né? Então para ele é indiferente, né, das criaturas que estão se alimentando ou não, né? Isso é que nem o Sol, ele simplesmente irradia, não é porque ele é bom ou ruim, simplesmente irradia. Então tem a ver com a natureza. Nós, as dimensões mais densas, que nós adotamos esses padrões de medidas, né, devido à nossa condição. Então ok. Agora o sistema de parasitismo, né? E as diferentes facetas. Então essa é a parte mais complicada. Então você tem, por exemplo, a parte natural, que é o filho, né? Tem ali a mãe, tem o seu filho, então o filho já quer mamar, né? Então se alimenta na fonte, né, acima dele. Então esse é o natural, né? A terra se alimentando do sol, né? Nós nos alimentamos da terra. E é um sistema natural. Esse sistema, ele fica parasitismo quando a pessoa se acomoda ali e não evolui, né? Não se torna um gerador, não se torna um semelhante com aquilo ao qual ela se alimenta, né? E daí para menos. Então, começa a parasitar o semelhante, né? Ou inferior, né? No caso, a gente com os animais. Aí as pessoas falam, mas e as plantas? Não é um reino ainda inferior? Mas as plantas vão considerar como um todo, como algo da própria terra fornecendo, né? Então não seria se alimentar de outro indivíduo, né? Porque o animal já é um indivíduo. Já as plantas é um coletivo, é o planeta, né? Então é uma energia do planeta. E tem a sua natureza, que ela fornece, é uma mecânica que ela desenvolveu que fornece o alimento para os seres que ali habitam, né? Para os indivíduos, né, únicos que ali habitam, que é a mecânica da árvore que gera o fruto. Então a árvore ela tem todo esse trabalho, gera o fruto, e o fruto fica ali à disposição dos indivíduos. Então se ninguém pega, o fruto faz o quê? Apodrece, cai e vai nascer outra árvore e assim vai, né? Então ok, sobre o sistema, então várias formas de parasitismo. Então tem essa, né? Você parasitar uma fonte maior, que é o natural. Então naturalmente você vai se tornar igual àquela fonte, estagnar e começar a vampirizar os próprios indivíduos em si. Então aí vai gerar um certo conflito porque está sendo roubada energia, ou piorar, digamos que uma certa forma de evoluir, né? Roubar energia de seres mais densos, né? Seres mais densos não, seres menores, né? Que são os animais. Então você começa a alimentar uma energia que não vai favorecer o desenvolvimento, né? Ela vai estagnar e piorar, né? Porque vamos supor, se você começa a se alimentar de animais, você vai ter que a sua evolução vai ser conduzida naquele sentido, né? Eu vou ter que desenvolver formas para continuar predando aquele animal, né? E uma das formas que o ser humano possui é a falta de sensibilidade, né? Então, antes de você evoluir para a empatia, para o amor ao próximo, você se entorpece, né? Fica com a falta de sensibilidade, né? Tanto que parece que as pessoas que trabalham em frigoríficos, abatadores, registram seus maiores índices de crime, né? De faca, né, essa coisa, de assassinato, né? Há pesquisas, né, a esse respeito. Então, assim, as pessoas vai se, né, a consciência, né? E fisicamente
poderia adquirir características para assimilar aquela alimentação. Então pode ser um grau que nós já estamos, que é um grau de entorpecimento, né, de corpo que não se desenvolve porque tem que estar processando aquele tipo de alimento, né? Então esse é um tipo de parasitismo, né, por exemplo, uma pessoa, né, se alimenta de outra igual, então rouba a energia dela, né, rouba boa parte da energia que o alimenta, ou pode roubar, digamos, você mata, vamos falar, uma pessoa que mata um frango e se alimenta daquele frango, então ela extinguiu uma vida, né, para se alimentar. Então, ao decorrer, a forma de alimentação daquela pessoa é extinguir vários seres, várias vidas. Então, ela extingue a vida, ela mata, ela preda, né? Aí tem outro tipo de parasitismo que mantém a vida, digamos, né? Eu não consigo exemplos agora. Se alimenta, mas mantém o outro vivo. Se rouba energia, mas para manter o outro vivo, né? Então ainda é tipo assim, o leite da vaca, né? Vamos supor, a pessoa vai lá e tira o leite, só que aí, né, mantém o ser vivo, não tem necessidade de matar aquele ser. Então nós temos, por exemplo, o carrapato, né? Você tem um monte de carrapato que suga ali 100% da energia dele vem de um animal, né, maior, só que ele não mata aquele animal, né? Então esse é um tipo, né, de sugar energia sem matar o animal, sem matar o hospedeiro, né? O hospedeiro é o, é o bicho, né? O bicho é o hóspede. Então sem matar o anfitrião, né? Tem o que mata, que é tipo os humanos fazem com os animais, então eles matam, extinguem ali a vida, então se alimenta, né? 100%, ele usa 100% daquilo. O carrapato não, ele usa ali, digamos, 0, alguma coisa por cento da energia do animal, né? E o animal se recompõe com a energia, né? E continua gerando. Só que é 100% da energia que o animal precisa, né? Do que 100% da energia que o carrapato precisa, ele retira, né, de tal fonte, né? Então assim, recapitulando, ele tem uma única fonte, né? Então é uma forma de parasitismo, mas você tem uma única fonte e de ali você retira 100% do seu alimento, né? O ser humano, ele vai ter diversas fontes, retirando 100% do alimento dele, só que extinguindo a fonte, né? Então ele vai ter várias fontes, né? O inseto ele vai ter uma única fonte, né? E nada mais. Aí tem um outro tipo de que se desdobra isso, né? Que é ter várias fontes. Então assim, você vai ter inúmeras fontes de energia e, 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 e vai manter a fonte viva. Então vamos supor, se tira um pouquinho de cada um, né? Até completar 100% do seu, só que a vida lá do seres que você parasita continua, né? Você não vai extinguir a vida. Essa é uma condição, por exemplo, do obsessor, né? O obsessor, assim, tem um obsessor que ele fica ali numa pessoa, sugando ela é a pessoa, 100%, né, da energia. Então ela tem uma única fonte. Isso, né, a evolução disso, assim, para o ser que hoje nós conhecemos como arcontes, né, para os seres que manipulam assim, a humanidade. Então, o que é feito? Eles sugam um pouquinho de cada, né, como tem o rebanho, então essa dinâmica é muito conhecida, né, nos sistemas religiosos, tem o rebanho, né, então ele rouba um pouquinho de cada um, então é imperceptível, né, então dali consegue 100% da sua energia. Então assim, uma fonte só não fornece 100% da energia do que ele precisa, né, então ele tem inúmeras fontes, né, tem milhões ou bilhões de fontes, né, e ali, roubando um pouquinho de cada um, consegue ali o 100%. Né? Então dando a entender que tem mais energia então que um indivíduo só, que esse indivíduo tem mais energia. Então vamos lá. Como esses seres chegam a essa condição, né? Então é como se fosse uma evolução do parasita, né? Ele descobre que se zerar a fonte dele, aquela fonte morre e não vai ter mais, então ele começa a cultivar várias fontes, né? Então o ser humano ele tem vários rebanhos, né, e suga um pouquinho de cada, né? E a sua evolução, né, como parasita é sugar a energia de várias espécies. E qual que é a forma mais eficiente de fazer isso, né?
que a gente chega naquela questão do arconte. Então é criar arrebanhar, por exemplo, um planeta, né? E chega lá e fala, ó, eu sou Deus, eu criei vocês, né? Façam isso ou aquilo para mim. E nós temos você vai ter então uma civilização doutrinada, né, treinada para fornecer esse tipo de energia, né? Então vamos supor as pessoas que colocam atenção em um indivíduo, uma personalidade, né, uma divindade, né, e tem que fazer isso, né, periodicamente, né, prestar contas, porque aquilo está sendo roubado energia, está sendo mandada energia para aquela entidade, e aquela entidade está se alimentando daquilo, né? Não necessariamente esses seres estão no quanto energético maior, né, mas como eles sugam a energia do ser humano e muita energia, então eles ficam um ponto maior, né? Eu não saberia dizer que eles estão até em quarta ou quinta ou acima, né? Então muitas entidades que se apresentam como sendo seres de luz, eles estão fazendo uso desse sistema de parasitismo, né? Por sua vez, o ser humano encarnado aqui, o ser humano, assim, o corpo, esse projeto, ele é incrível porque ele tem uma elasticidade incrível, né? Embora nós estejamos fisicamente na terceira, a alma que entra no corpo humano e se desenvolve aqui como indivíduo pode ser de dimensões muito elevadas, né? Dimensões muito elevadas. Então não dá para quantificar qual dimensão que seria, mas assim, muito elevada ou abaixo, né? Que entra e fica aprendendo aqui. Então, esses seres, esses indivíduos possuem mais conta energética do que esses parasitas que usam esse sistema, né? Então você pode ter um arconte que não passa ali da quarta ou quinta, né? Mas uma alma encarnada que está na sétima ou 20ª, né? Então em astral, e não faz frente, né? Então, por exemplo, ele chega lá na criatura e fala, ó, para com isso, então ela é obrigada a parar, né? Ou ele energeticamente pode ali, né, digamos, pulverizar a criatura, mas não, isso não é feito, né? Geralmente eles só serra os meios de controle, né? Os meios de a instrumentação que é usado, né, para roubar essa energia, né? Então isso é fechado. E a humanidade ela tem esse potencial para fazer isso, né? Porque os seres que parasitam ainda estão em dimensões ainda bastante densas. Então essa é uma forma de roubo de energia. Esse comportamento ele pode ser reproduzido pelas pessoas. Então, por exemplo, quando a pessoa espera muito um ponto de evolução, de despertar, né, que a pessoa chega, é a percepção de que ela gera energia, ela é o todo, né? Então você não tem necessidade de nada que esteja nessa dimensão sua, porque a energia, naturalmente nós nos alimentamos de algo que vem de cima, né, tipo do sol. Então seu alimento vem de uma fonte maior, que é natural. Então isso acontece naturalmente, sem você pedir, sem nada, né? Naturalmente vai se desenvolvendo, né? Então a energia chega em você e você distribui, né? Então o meio que você tá, você distribui, você não recebe, né? Então você só espera, digamos, mas não espera, é algo natural, né? Coisa que vem de cima. Então o indivíduo que está aí no seu despertar, ele, digamos que só espera o que vem de cima, ele não espera nada de baixo, né? Quem espera, por exemplo, a pessoa que vai lá e faz um ato bom, aí eu sempre gosto de citar Jesus Cristo, né, as palavras de Jesus, por causa disso, ele, ó, que a sua mão esquerda não sabe o que fez a direita, não, que a direita não sabe o que fez a esquerda, ou seja, doa sem esperar recompensa. Então não existe aquela coisa de Deus dar em dobro. Isso aí é barganha, isso aí é você esperar, você fazer algo esperando, né? E você espera de quê? Do que é conhecido. O que é conhecido é o que está aqui no nosso nível, o que está abaixo. Então ainda é um sistema parasitário, né? Tudo que você faz porque quer receber. Eu estou fazendo algo bom porque eu quero ir para o céu, né? Então é um sistema parasitário. Esse indivíduo, quando percebe isso, no ponto de despertar, ele para de querer cada coisa. Então não no ato de desprezo, né? Não espero nada daqui, porque isso ainda é apego, né? Isso ainda é apego, porque nós estamos ligados, é um todo, isso faz parte do nosso todo, né? Então é uma forma de amor, você ama tudo, né? E interage da forma que tem que interagir, naturalmente, né? Só há essa percepção maior, porque a coisa é um fluxo constante, né? Você recebe e distribui,
Aí eu voltando, né? A forma de parasitismo que às vezes as pessoas se manifestam, nessa forma de parasitismo arconte, né? Que é você arrebanhar e, né, se alimentar. É o guru, né? Aquele que veste o manto de guru. Muitos, às vezes, sem querer, né? Acaba se envolvendo por essa mecânica que tem aqui, por esse mental, né? Então a pessoa ensina, só que ela quer algo em troca. Ela quer ser, né, vista como alguém especial, né, vista como ser iluminado, como ser desperto, né? Então a pessoa espera, né, o retorno, né? Ela quer ser reconhecida. E, ou seja, de onde que ela espera esse retorno? Do meio, das pessoas a quem ele está dando aula, né? O professor quer ser reconhecido, né? Então espera o quê? Está esperando de fontes que vêm, que são abaixo, né? Então, assim, sem querer, é um sistema parasitário, né? Porque algo está sendo feito porque está tendo retorno, e esse retorno ele vem porque, vamos supor, na adoração, o que acontece na adoração? Tipo, você consegue, digamos, 1 milhão de adoradores. Então aquelas pessoas, tipo, ser iluminado. Então a pessoa, tipo, se sente bem, então ela manda uma energia boa. E a pessoa recebe aquela energia boa e, né, gosta, então dá continuidade àquilo, né? Como? Será que isso não é inevitável? Acontece? Eu acho que isso é algo até natural de acontecer, né? Mas cabe ao professor perceber isso, né? Porque a energia que vem do alto ainda é maior do que todas as energias que estão aqui no mesmo nível, né? E agora a troca energética é diferente, né? O professor doa, então está havendo uma troca, né? Não que ele peça, mas que acontece de forma natural, né? Mas ele tem essa consciência, mas continua com foco no trabalho, não em fazer aquilo pelaquela troca, né? Isso acontece normal. Então a troca entre essas trocas acontece, e a troca de indivíduo para o outro, né? Que quando essa troca acontece, essa energia ainda ela é potencializada, né? E elevando a todos, né? Mas quando o fim é apenas a energia daquele meio, aí se torna uma forma de parasitismo, né? Um parasitismo que chamaria de parasitismo arconte, que são os que se fazem. É que eles passam aí na forma mais severa, eles passam a mentir, a enganar, né? A se passar por salvadores, né? Aí você vai ter inúmeras armadilhas já conhecidas aí no meios religiosos de Matrix, né? As pessoas falam, é holograma, é não sei o que e tal, né? Aí geram inúmeras confusões, que as pessoas ficam perdidas, né? Mas a forma de não ficar perdida é o que? Seja a fonte, né? Caminhe, digamos, em direção à fonte, né? E não espere nada que venha desse meio, né? Nem elogio, nem críticas, né? Entenda, né, a mecânica, entenda que as coisas assim procedem, mas que não te afete, né? E que a pessoa continue, né? Possa continuar sem, né, essas interferências, né? Não sei se poderia dizer assim, interferências, que muitas coisas, como eu disse, são até naturais. Bom, então é isso, né? Sobre as dimensões, sobre como esse mal se desenvolve nessas dimensões, como essas criaturas, né, elas dão uma forma de fazer o mal, mas como se não fosse mal, né? Porque aí ela tem uma colaboração, né? Elas falam que é o livre-arbítrio, eles querem, né? Mas eles adoutrinaram as pessoas a fazerem aquilo. As pessoas já não estão fazendo uma escolha delas, né? Então, livre-arbítrio zero, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa sempre o meu e-mail aqui para alguma dúvida. Fala um pouquinho mais sobre isso que eu não entendi muito bem, né? Ou sugestões de temas, né? Que às vezes trabalham em cima do tema, que também é bastante interessante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.